Queridos, por que o tema da graça? A graça é o tema central da Bíblia. Ela está desde o Gênesis até o Apocalipse. Embora, no início, ela tenha sido manifesta por Deus através de símbolos, de tipos, mas com o avanço da revelação, ela vai se tornando cada vez mais compreensível até que ela tenha o seu ápice na pessoa de Cristo, na sua morte, no nosso lugar. Mas para que você entenda, antes de eu entrar propriamente na reflexão a respeito da graça hoje, eu quero dizer para vocês que diariamente eu sinto a tristeza, o peso, a culpa, o medo das pessoas que não entendem o que é a graça de Jesus. Diariamente as pessoas me perguntam: pastor, será que eu vou perder a salvação se eu estiver cometendo tal pecado? Ou será que eu vou ser arrebatado se eu estiver nesta condição que eu estou vivendo? E as pessoas não entendem que ninguém vai ser salvo por causa de um mérito pessoal. Não é porque eu mereça ou você merece, mas porque Jesus merece. E Ele decidiu fazer isso no nosso lugar. Então, falar sobre a graça é muito importante para que nós entendamos o que é que realmente Deus fez por nós. Muita gente me pergunta: pastor, por que você chora tanto quando você fala de Jesus? Porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu me sinto amado por Ele. E Ele quer que você se sinta amado também por Ele. Porque Deus deu o seu melhor, o seu único filho, para que Ele pudesse formar uma grande família. Olha que família linda que nós temos aqui. Aplauda o Senhor. Tudo é por causa dEle. Então, na mensagem de hoje, eu quero mostrar para vocês como a graça e o conceito da graça estava desde o Gênesis. E hoje, o tema da mensagem de hoje é as duas árvores do jardim, ou as duas árvores do Éden. Mas antes de entrar propriamente na reflexão, eu ouvi certa vez uma ilustração que me parece ser uma história verdadeira. Um homem estava querendo deixar o Reino Unido e se mudar para os Estados Unidos da América. Ele vendeu tudo o que tinha para que ele pudesse comprar o bilhete daquele navio. E tudo que ele conseguiu foi comprar o bilhete. E ele então comprou o bilhete, mas ele pensou: eu não vou ter dinheiro para comprar o mantimento, para pagar as refeições que forem oferecidas no navio. Então ele levou as suas provisões e durante todo o percurso da viagem ele economizou, literalmente passou fome, porque ele não podia participar dos banquetes maravilhosos que o navio oferecia. E um dia, no final da viagem, o capitão o encontra no convés e diz: eu te vi no começo da viagem, mas depois não te vi mais. Eu não te vi nos jantares que nós oferecemos. Por que você não foi? E ele então, todo envergonhado, ele disse para o homem: capitão, eu tinha dinheiro só para comprar o bilhete. Eu não tinha o dinheiro para pagar as refeições. E aí o capitão falou: mas você não sabia? Quando você pagou o bilhete, todas as refeições estavam inclusas. Então aquele homem descobriu que ele passou todo aquele tempo com necessidades porque não sabia o direito que ele tinha. Querido, eu quero te dizer que com a morte de Jesus, e no momento que você o convidou para ser o salvador da sua vida, você tem direito a tudo que o Pai tem. Você tem direito à comunhão, a perdão, a alegria, a acesso na sua presença pelo sangue de Jesus. Amém? Então hoje eu quero apresentar para vocês a graça, primeiro através dos tipos, das sombras, das figuras que nós temos aqui no livro de Gênesis, nessas duas árvores.
e depois apontar para a verdadeira substância da graça, que é a cruz de Cristo. Eu quero começar falando para vocês, portanto, de quais são estas duas árvores que apontam para a graça de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores que Deus plantou no jardim, duas tiveram um destaque especial. A primeira era a árvore da vida, e a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas duas árvores estavam no centro do jardim, porque elas, na verdade, representam um ponto central da verdade da revelação de Deus. A árvore da vida, gente, representa a graça de Deus. Porque o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. Éden significa prazer. E ele não tinha nenhuma necessidade, ele era pleno em Deus. Todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, ele tinha em Deus. E nada ele fez para merecer aquilo. Assim como um filho recebe do seu pai e da sua mãe tudo de graça. Nenhum pai chega para o filho de 5 anos e fala: você tem que trabalhar para pagar a comida que você vai comer, ou para comprar as roupas que você compra. É pura graça, é fruto do amor. Então a árvore da vida representava o plano original de Deus, que era que o homem vivesse plenamente na sua graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa o livre-arbítrio, representa o direito de escolha. Mas ao mesmo tempo, quando o homem decide que ele vai comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que era proibido por Deus, esta árvore que representa o livre-arbítrio passa a significar a maldição para o homem, a sua morte por conta de uma escolha errada. Então diga assim: a árvore da vida representa a graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o livre-arbítrio e a maldição que veio como condição, como consequência da desobediência. Gente, lá em Atos capítulo 5, versículo 30, nós lemos o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Diga madeiro. Esta palavra no grego é tsilon, também a mesma palavra para árvore. Em 1 Pedro 2,24, nós lemos: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, diga madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. De novo, aqui nós vemos a palavra madeiro, que tem a mesma raiz da palavra árvore. E lá em Gálatas 3,13 a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, em árvore. Por isso, queridos, eu quero dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela começa representando o livre-arbítrio, o direito de escolha. Depois ela se torna maldição. Mas por último lugar, esta árvore representa a cruz de Cristo, que nos resgata de toda a maldição. Então é por isso que essas duas árvores estão no centro do jardim. Porque a primeira era o plano original de Deus, do homem viver em plenitude, em obediência e viver em comunhão com Deus. A segunda dava a ele a liberdade. Muita gente pergunta: mas pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou aquela árvore lá? Porque, querido, não existe amor de verdade se não houver escolha. Imagine que você fosse apaixonado por uma mulher e você tivesse o poder de fazer com que ela se apaixonasse por você. Toda vez que ela fizesse um carinho em você, você ia dizer:
puxa vida, ela não me ama de verdade. Fui eu que a obriguei a isso. O amor pressupõe a liberdade, a escolha. Mas no momento em que o homem quebra a ordem de Deus de que ele não deveria comer, ele cai da graça. E aquela árvore então passa a significar a maldição. E o homem então passou a viver numa terra de maldição. E todas as coisas, o pecado foi se multiplicando através da história. E o homem vive em guerra, em dor, em abandono, em tristeza, em angústia, em depressão, em traição por conta de uma escolha errada do nosso primeiro pai. Então aqui nós temos, já no Gênesis, a graça original de Deus, mas temos também a graça restauradora representada nesta segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que primeiro representava o livre-arbítrio, depois a maldição, mas por fim representa a cruz, que é o resgate da maldição que era nossa para Cristo e a bênção que estava sobre ele vindo para as nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, eu quero aqui considerar alguns contrastes entre as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, que representa a graça, foi plantada por Deus. Gênesis 2:9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O plano original de Deus era que o homem vivesse na obediência e, portanto, vivesse numa atmosfera de graça e de plenitude. Entretanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida ao homem, ainda que tenha sido plantada por Deus para ser um instrumento, uma representação do livre-arbítrio, ela foi executada pelos homens. Nós vemos lá em Mateus 27:35 o seguinte versículo dizendo: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Quem é que fez a cruz? Foram os homens. Ainda que Deus soubesse desde a eternidade, ainda que Deus já tivesse planejado uma restauração, quem crucificou a Cristo não foi Deus, mas foram os homens. Então, de novo, a primeira representa o plano original, a segunda representa aquilo que o homem fez, a desobediência e a consequência da obediência, da desobediência, que é a crucificação de Jesus. Deus convidou o homem para comer da árvore da vida, mas em contrapartida, Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu a ordem, mas deu a liberdade para que ele fizesse a sua escolha. Lá em Gênesis 2:16, 17 diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, inclusive da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, queridos, Deus é um Deus de amor, de graça, mas é um Deus de justiça também. Então saiba você que toda vez que Deus te dá uma ordem, Ele te dá a liberdade de obedecê-la ou desobedecê-la. Mas mesmo sabendo que o homem quebraria esta ordem, romperia com esta estabilidade do universo, mesmo sabendo disso, Deus tinha um plano B, que na verdade, na minha opinião, era o plano A, porque Cristo, Ele é o início de todas as coisas e é a convergência de todas as coisas nele. Então eu quero dizer para você que ainda hoje, o plano de Deus para a sua vida é que você viva na graça. Diga assim: o plano de Deus ainda hoje para a minha vida é que eu viva na graça. Ainda hoje Deus não tem prazer em estabelecer disciplina e juízo e nem mandar alguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem
alegria, não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, que ele se converta e viva. O plano de Deus é a salvação. O desejo de Deus é a salvação. É a graça. No entanto, o homem sempre teve e sempre terá a sua escolha. Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás fez de tudo para que o homem comesse. Deus convida o homem para comer da árvore da vida. Satanás faz de tudo para que o homem não coma. Vocês perceberam essa dinâmica? O que Deus quer, o diabo não quer. O plano de Deus, ele se levanta e se opõe a isso. E o homem que está no meio destas duas escolhas sempre terá o livre-arbítrio para dizer sim para Deus e não para o diabo, ou sim para o diabo e não para Deus. Vocês já perceberam que tem pessoas que, por mais que você fale do amor de Cristo, elas nunca vão se render? Você já percebeu gente assim? Elas podem até ver o poder e a glória de Deus sendo manifesta e elas não se rendem, porque elas têm a escolha. Então, quando nós olhamos para essas duas árvores, nós sempre vamos nos lembrar de que uma delas representa o plano de graça e a outra representa o livre-arbítrio. Se o homem não come e obedece a Deus, ele permanece na graça. Se ele rompe com aquilo, ele passa a receber a maldição. Mas esta mesma árvore representa a cruz de Cristo, que é maldição. Porque Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Amém? Glória a Deus. Mas sabe, gente, quando a gente faz os estudos tipológicos, a gente aprende tanto por contrastes quanto por comparações. E nesse terceiro ponto de reflexão aqui, eu quero fazer um paralelo entre duas árvores, mas agora eu não vou mais falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, quando eu falar dessas duas árvores, eu estarei pensando na árvore do conhecimento do bem e do mal e na cruz. Amém? A árvore do conhecimento do bem e do mal é o tipo. A cruz é o antítipo. Isso é uma linguagem teológica. Eu vou explicar. Um é a sombra, o outro é a substância. No Velho Testamento diz o livro de Hebreus que existem muitas sombras daquilo que viria, da verdadeira essência, do objeto verdadeiro que é a substância. Tá bom? Por quê? Porque o que é uma sombra? A sombra é uma projeção da luz em cima de um objeto. Sim ou não? Se eu puser aqui, vocês estão vendo a minha sombra? Gente, se vocês não estão vendo a minha sombra, vocês precisam de óculos. Porque eu vou te contar, deve ser uma sombra enorme. Não grande assim, né? Grande assim. Vocês sabem que eu vivo sempre de preto, de marrom, de escuro. Marrom não, porque eu detesto marrom. Mas de escuro, porque para minha sombra ficar menor. Então, gente, essas duas árvores sobre as quais eu vou refletir agora, a primeira delas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a segunda é a cruz. Elas são a mesma coisa. Uma delas é a sombra, a outra é a substância. A primeira é o tipo, a segunda é o antítipo. Ficou claro? Deu para entender? Eu vou mostrar para vocês como de fato nós temos aqui muitos paralelos. Lá no Gênesis, Deus sabia de tudo. E por isso ele plantou aquela árvore para simbolizar o que de fato é o centro da história da humanidade e o centro do universo. Bom, o primeiro paralelo. Ambas as árvores foram plantadas num jardim. A primeira no jardim do Éden. A cruz num jardim que a gente não conhece o nome. Lá em João 19:41 a Bíblia diz assim: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto. Mas a verdade, gente,
é que os dois Adãos, o primeiro Adão morreu no jardim. O segundo Adão, que é Cristo, morreu também num jardim. Amém? Esse é o primeiro paralelo. O primeiro morreu porque desobedeceu. O segundo morreu porque obedeceu. O primeiro morreu por rebelião, porque não quis fazer a vontade do Pai. O segundo morreu porque decidiu fazer a vontade do Pai. Lá no Getsêmani, quando ele estava lutando com o temor de ter a separação de Deus, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Glória a Deus. Então a primeira representou a morte por causa da desobediência, a segunda por causa da obediência. O segundo paralelo é que as duas árvores foram plantadas no meio. Lá em Gênesis 2:9 diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estavam no centro do jardim. E lá em Lucas 23:33 a Bíblia diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. A cruz de Jesus estava onde, irmãos? No meio. Por que estava no meio? Porque a cruz é o elemento crucial do plano de redenção de Deus. A graça de Deus sempre foi o propósito para o homem. O homem pisou na bola e ele deu um jeito de reverter aquela maldição em bênção. A graça é a prova da vitória de Deus contra Satanás. Amém, irmãos? Por que Jesus morreu no meio de dois pecadores? Porque a cruz divide pecadores de pecadores. Porque todos nós somos pecadores. Declare isso: todos nós somos pecadores. Poxa vida, gente. Fale com mais convicção: todos nós somos pecadores. A cruz divide os que creem dos que duvidam. Quando a gente vê a história da crucificação, havia dois bandoleiros, dois assassinos. E num primeiro momento os dois estavam ali blasfemando contra Jesus. Mas alguma coisa aconteceu, a Bíblia não conta. De repente um deles começou a ser transformado pela presença do Salvador. E ele virou para o outro e falou: olha, nós dois merecemos estar aqui, mas ele é santo, ele não merece estar aqui. E ele vira para Jesus e diz: Filho de Deus. E naquele momento Jesus estava nu, num momento mais caquético, mais enfraquecido, despido de glória, o momento mais profundo da sua humanidade. Ele diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, irmãos. Então, se por um lado a cruz divide pecadores de pecadores, ela divide pecadores que creem de pecadores que duvidam. Ela divide os que recebem dos que rejeitam. Um deles ficava blasfemando: ah, você não é o filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Quantas pessoas você conhece hoje, famosas, cheias de dinheiro, que ridicularizam a Jesus e não têm a mínima ideia de que um dia esta escolha que estão fazendo fará com que eles tenham um destino terrível eternamente. E outros, sem que nós entendamos por quê, são pessoas péssimas, aquelas que ninguém jamais imaginaria que poderia se converter. E o indivíduo, de uma hora para outra, ele olha para si e ele reconhece o seu pecado e ele recebe a graça e ele invoca Jesus e ele é salvo e transformado. Amém? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A cruz divide os que recebem a Jesus dos que o rejeitam. Dividem os que se salvam dos que se perdem. Ela divide os que reconhecem daqueles que blasfemam. Ela divide os que vivem
debaixo da graça eternamente, para os que vão viver debaixo da maldição e do inferno. Então, ambas as árvores foram plantadas no meio. A do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. E a cruz no meio de dois outros homens crucificados. O terceiro paralelo é que ambas as árvores são árvores do conhecimento do bem e do mal. A primeira recebeu o nome do próprio Deus. Só que na árvore do jardim o homem conheceu a diferença do bem e do mal, experimentando o mal, através da desobediência. Mas na cruz, nós conhecemos a diferença do bem e do mal, através da fé e da obediência. Esse era o plano de Deus. Deus não queria que o homem permanecesse a vida inteira na inocência. Ele iria revelar quem era o diabo, o que é a rebelião, o que o mal, o que a escolha do mal pode fazer, mas debaixo de condições de temperatura e pressão adequadas, debaixo da sua proteção, da sua tutela, debaixo da sua blindagem, da sua unção e da sua glória. Você pode discernir o mal sem ter que experimentar o mal. E quando alguém conhece a Jesus e entende o que a cruz significa, passa a discernir o bem e o mal, sem contudo ter que experimentá-lo. Na cruz, nós descobrimos o santo morrendo pelos pecadores. Na cruz nós aprendemos sobre uma graça incomensurável. Na cruz Deus revela o seu amor de uma maneira jamais vista. Na cruz nós vemos o clímax de toda a maldade humana, em contraste com a apoteose do amor de Deus. Na cruz você vê o Filho de Deus sendo envergonhado, recebendo cusparadas na cara, açoites, xingamentos e blasfêmias. Mas na cruz nós vemos ele dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz nós vemos um relacionamento eterno de comunhão sendo quebrado entre pai e filho. Para quê? Para que nós, pecadores, alijados, separados de Deus e da aliança de Deus, pudéssemos ter acesso à presença de Deus novamente. O caminho de volta para o Éden, o caminho de volta para a presença de Deus. Somente na cruz nós conhecemos o bem e o mal, mas sob a ótica do Pai e debaixo da sua graça. Ambas as árvores são agradáveis à vista. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, era desejável para dar entendimento. Com os nossos olhos físicos, a cruz era terrível. No livro de Isaías, capítulo 53, diz que não havia nele formosura. Eu não creio que Jesus era feio, gente. Eu creio que ele era um jovem belo. Mas ali, depois de uma noite inteira sendo espancado na cara, sendo açoitado, a Bíblia diz que os açoites sobre as suas costas expuseram as suas costelas. Ele estava desidratado, inchado, com um processo de inflamação e infecção avançados, com uma coroa de espinhos, cravando espinhos na sua cabeça e na sua testa. Aquilo não era belo aos olhos humanos, mas com os olhos espirituais a cruz é linda. Para os que veem com os olhos da fé, é alimento bom para a alma, é agradável aos olhos espirituais. Porque na cruz nós vemos os nossos pecados destruídos, nós vemos o velho homem crucificado,
nós vemos o nosso destino transformado. Nós vemos a graça de Deus sendo derramada. Graça é favor imerecido. Eu nunca merecerei. Você nunca merecerá. Muita gente não entende o que é graça, gente. As pessoas me perguntam: pastor, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu digo: querido, você precisa conhecer o amor de Jesus. Você jamais vai poder merecer o céu. Não tente entrar no céu pela justiça própria. Nós somos pecadores, só estaremos lá porque Ele deu a sua vida e morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus! Glória a Deus, você não merece. Então receba, então creia, então usufrua. Na cruz, nós vemos o lugar e a hora para os quais todo o universo se preparou e convergiu. Toda a eternidade passada aguardava esse momento. E toda a eternidade futura contará sobre este momento. No livro de Apocalipse, capítulo 5, João vê a sala do trono. E Deus, com um livro, um pergaminho na mão direita de Deus, e uma voz diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E houve um silêncio sepulcral no céu, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João então começa a chorar copiosamente. Naquela multidão muito provavelmente estava o pai Abraão, o pai da fé, e ele se calou. Naquela multidão muito provavelmente estava Davi, o grande guerreiro segundo o coração de Deus, e ele se calou. Ninguém podia abrir. Então alguém diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia! Glorifique a Deus! Glorifique! É por isso que lá no céu ninguém vai receber a glória. Todos nós saberemos que estamos lá por causa dele. Só ele receberá honra e louvor. Esse conhecimento, nem os homens mais sábios, nem os mais brilhantes podem entender, se o próprio Deus não revelar através da cruz do Calvário. A Bíblia diz que Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Pois saibam, irmãos, que a cruz de Cristo não é somente o poder de Deus, é também a sabedoria de Deus. O conhecimento da cruz leva o homem a entender o coração de Deus, entender os atributos, as qualidades, o propósito de Deus para a humanidade. O quinto paralelo que eu quero fazer com vocês aqui é que ambas as árvores estão ligadas diretamente à maldição. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente veio maldição, não só sobre ele, mas sobre toda a terra. Gênesis 3,17 diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E eu vou explicar para você o que é maldição. Maldição é o indivíduo que trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. Ganha menos do que poderia ganhar, e quando ganha está sempre sendo roubado. Maldição é o indivíduo nascer numa família cujo código genético tem genes alterados, chamados de taras pelos cientistas, e famílias inteiras morrem da mesma enfermidade. Isso é maldição. Maldição é viver dentro de um ambiente
sufocante como a boa semente que cai numa terra e é rodeada por espinhos. Isso é maldição, isso é decorrente de uma escolha errada, e ali representada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas querido, a Bíblia também nos ensina, lá em Gálatas 3,13, que a cruz de Cristo também representa a maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O povo de Israel, quando saiu do Egito e adentrou o deserto, caminhou alguns dias e não tinha água, e eles encontraram um lugar, um açude chamado Mara, e certamente eles mergulharam lá para beber, de tão sedentos que eles estavam. Mas quando eles puseram aquela água na boca, a água era pútrida, era podre. A palavra Mara no hebraico significa amarga, representa a maldição, e o povo começou a murmurar. E o que Moisés fez, eu vou ler o texto de Êxodo 15, 23 a 25. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, diga árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Sabe como as águas de Mara se tornaram doces e potáveis? Moisés lançou ali uma árvore. E querido, não existe nenhuma explicação científica no mundo para uma árvore tornar um açude de água pútrida em água potável e límpida. Foi assim porque aquela cruz tinha sobre ela a unção da cruz de Jesus. Aquela árvore representava a cruz de Jesus. Então eu quero dizer para você, pode aplaudir o Senhor. Eu quero dizer para você que ainda que o diabo queira te acusar e dizer que você está destinado a uma vida sem sucesso, sem felicidade, sem alegria, e que tudo que você puser a mão vai dar para trás, você vai dizer para ele: alto lá, Satanás, arreda de mim, porque sobre a minha vida está a cruz de Jesus, que levou toda a maldição que estava sobre a minha vida e foi para Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Eu quero concluir essa minha palavra dizendo que a definição clássica teológica para a graça é favor imerecido. Não dá para viver com plenitude, com felicidade, sem graça. Vocês querem ver a importância da graça? O que é uma pessoa engraçada? Que ela faz o quê? Rir. A definição da etimologia de engraçado é graça dentro de mim. Vocês querem ver? Agraciado. O que significa isso? Uma pessoa que recebeu uma graça. Agradecido. Você já viu alguém agradecido infeliz? Não. Quando você tem a graça de Deus na sua vida, não é a sua situação, não é a sua condição financeira, não é nada que te dá alegria. Porque, queridos, existem palácios em que as pessoas se matam. Existem pessoas felizes que têm muito pouco para viver. Porque, gente, tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro, enquanto outras são ricas da graça do Senhor Jesus. Amém? Então a graça de Deus, ela é transformadora. Ela muda o seu pH, ela muda o seu interior, muda a sua alma. A graça de Deus foi manifesta pelo fato de que Cristo morreu no nosso lugar. Quando o diabo vier te acusar, dizendo: é crentezinho,
Você não vai conseguir nada, você é um zero à esquerda, você não vale nada. Diga para ele: vá falar com o meu Deus, vai falar com o meu Jesus, porque eu estou escondido na cruz do Calvário e a sua graça está sobre a minha vida. Ele se tornou o Filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele desceu ao inferno para que nós fôssemos ao céu. Ele foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados. A Bíblia, gente, chama Jesus de a fonte da vida, chama Jesus de o autor da vida, e chama de Jesus de a própria vida. E no entanto, Jesus teve sede, provou do que é estar sedento, para que eu e você nunca mais tivéssemos que ter sede. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus apareceu no meio do povo e disse: eia, quem tem sede venha e beba da minha água. E diz as escrituras: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Ele trocou de lugar. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo, que Ele é a luz da vida, que Ele é o sol da justiça. E este, que é a própria luz, experimentou as trevas da morte e do inferno, para que nós que andávamos nas trevas, mortos nos nossos delitos e pecados, pudéssemos andar na luz. Para vós, para você, para vós que creem no meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Amém? Andareis e correreis e saltareis de alegria, como bezerros soltos da estrebaria. É a graça de Jesus, e eu quero ministrar sobre a tua vida. Hoje a maldição vai ser quebrada. Hoje a tristeza, a depressão, a angústia, o medo, a culpa vão ser quebradas por causa da graça extraordinária de Jesus. Aplauda Ele, glorifique o seu nome. Aleluia! Glorifique a Deus. Queridos, a graça não é um substantivo qualquer, a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. João capítulo 1, versos 16 e 17 diz o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu termino esta palavra dizendo que a graça venceu o pecado. O plano original de Deus foi restaurado. No livro de Gênesis, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Mas lá em Apocalipse 22, 14, nós lemos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia, aleluia. No Gênesis, nós vemos aquelas duas árvores representando a graça. Uma graça do plano original, a outra graça que veio como objeto que representa o livre-arbítrio, depois a maldição, mas por último, a graça vinda por causa da maldição que foi sobre Jesus. Mas no livro de Apocalipse, queridos, vocês sabem quais são as últimas palavras que Deus fala à humanidade? Apocalipse 22, versos 20 e 21. São os dois últimos versículos. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. E o último versículo da Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse é o plano de Deus, restaurado, restabelecido sobre a tua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que nunca experimentou o que é a graça. Irmãos, todo dia eu levanto de madrugada e eu digo para Deus: Senhor, eu não mereço, mas eu recebo, eu me aproprio dessa graça maravilhosa. Se houver alguém aqui hoje que vive debaixo de peso, de culpa, de condenação, por causa de coisas que tenha feito no passado, ou talvez até que esteja fazendo no presente, o Senhor quer derramar a graça que te perdoa, mas a graça que te empodera para que você vença as suas lutas. Há alguém que queira receber essa graça hoje? Levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar pela sua vida. Eu peço que você fique de pé. Peço que você fique de pé, irmãos. Esse não é o momento de alguém ter vergonha. Esse é o momento de você se escancarar perante Deus, de você o adorar extravagantemente. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor vai levantar uma geração de crentes, que conhece os seus direitos em Cristo, que conhece o amor do Pai, que o chama de Abba, de papai, de paizinho, por causa do teu filho Jesus. Jesus, nós queremos confessar os nossos pecados, nós queremos reconhecer, Pai, que queremos viver para a tua glória, Senhor. Não queremos, ó Deus, considerar a graça como uma permissão de viver em pecado, mas queremos viver, ó Deus, a graça que nos empodera para viver para a tua glória, Deus. O acusador está derrotado na cruz do Calvário. Ó Deus, toca nessas vidas, libertas, quebra toda sorte de maldições, de culpa.